Iniciando hoje uma nova série de mensagens, a série com o tema Virtudes Indispensáveis. Virtudes indispensáveis. Cada domingo, janeiro e fevereiro, nós vamos falar de uma virtude e associando com personagens da Bíblia. Que os personagens da Bíblia que destacam as virtudes nesses personagens da Bíblia. O que significa virtude e qual a sua importância em nossas vidas, né? Virtude, gente, é uma palavra utilizada para falar de algo bom. Então você fala assim, aquela pessoa tem essa virtude, você está dizendo que aquela pessoa tem algo positivo. O indivíduo que tem uma boa índole, que tem boas ações, ele tem boas virtudes. Essa é uma marca do cristão. Jesus falou assim: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Se a gente não tiver virtudes, nós estamos envergonhando o Evangelho. Já viu aquele negócio assim, da pessoa que fala assim, quando descobre, né, que alguém é evangélico, fala, nossa, esse é evangélico? Meu Deus, esse traste aí é evangélico? Ou seja, não está levando um bom testemunho, não está levando o bom perfume de Cristo. Mas quando ao contrário, você é uma pessoa que tem muitas virtudes, as pessoas falam assim, olha, esse aí eu acho que é evangélico, porque ele é ótima pessoa, tem muitas virtudes. Então nós vamos trabalhar aqui com vários temas. Eu escolhi aqui integridade, comprometimento, coragem, generosidade, responsabilidade, enfim, vou falando aqui cada semana alguma virtude que eu considero importante nas Escrituras. A primeira que eu vou começar hoje é a virtude da integridade. Você pode falar comigo essa virtude? Vamos lá? Integridade. O que é integridade? Integridade é uma palavra que vem do latim, que traz a ideia de reto, retidão, correto. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa o quê? Correta. Uma pessoa honesta. Eu fui pesquisar no dicionário, coloquei no dicionário lá, né? Integridade, fala assim, qualidade quem é honesto. Integridade. Então, eu queria que cada domingo que nós falássemos aqui sobre uma virtude, eu queria que você, durante a semana, você pensasse nisso, de como você pode melhorar nessa área da vida, nessa virtude. Integridade, gente, é mais do que falar. Talvez se eu perguntasse assim para vocês aqui, quem aqui se acha íntegro? Pode levantar a mão. Mas não é só falar que é. A integridade, ela é mais na sua prática que demonstra se é ou se não é. Ou seja, só sabemos que nós somos pessoas íntegras se formos além do que falamos ser, mas se praticamos a virtude. Vocês já viram hoje, por exemplo, que tudo que você vai fazer hoje, você tem que ter o quê? Um contrato. Por que serve um contrato? Porque as palavras não sustentam. As pessoas não confiam nas palavras. Se todo mundo fosse uma pessoa íntegra, não precisava de contratos. Mas porque o ser humano, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele já pensa outra, depois ele já muda, há necessidade do contrato. Ou seja, nós temos que parar nossa vida, ir lá no cartório, mostrar nossa assinatura, dizer que nós estamos assinando aquilo, porque só falar não vale, não tem valor. A fala, porque a fala não é comprovada
A fala, ela não tem algo real. E as pessoas falam uma coisa hoje e amanhã falam outra. É triste que toda a burocracia que a gente vive hoje, para você fazer um contrato, você tem que pagar uma taxa, tem que ir lá no cartório, reconhecer firma, para quê? Para dizer que você está ali. Se não fizer isso, muitas pessoas não assumem o que falaram. Talvez você vai comprar algo, e aí você não faz o contrato, prestação de serviço, e a pessoa não cumpre, aí você faz o quê? Não tem o contrato, porque a pessoa falou que ia fazer algo, uma reforma, um móvel, e não fez, não entregou, não cumpriu o prazo, não tem contrato. A palavra ficou no vento, se perdeu. Mas está no WhatsApp. Mas no WhatsApp não vale nada. Então, a integridade do ser humano deveria ser muito mais do que um contrato, deveria ser a sua fala. Olha, se você falou, meu amigo, eu sei que você vai fazer, eu sei que você vai cumprir. Pode acontecer um imprevisto? Beleza, mas o que acontece às vezes é o mau caráter, né? É aquele que quer dar o golpe, aquele que quer enrolar, aquele que quer trapacear, e aí falta a integridade no nosso dia a dia. Então, o que é o caráter, né? O caráter é o conjunto de virtudes. Talvez a mais importante é a integridade, né? A mais importante, por isso eu falei com o primeiro aqui. Porque a pessoa que tem caráter, né, tem a pessoa de bom caráter e a pessoa de mau caráter, né? O que é o bom caráter? Boa índole, ele faz o que ele promete, ele é honesto, ele cumpre. E o mau caráter? É o traiçoeiro, desonesto, né? Tem vários apelidos, né? O canalha, ou seja, ele fala algo, mas ele não cumpre o que ele falou, ele não honra o que ele diz, então esse é chamado de mau caráter. Nós como cristãos, gente, é uma vergonha para nós como cristãos, se a gente não é íntegro nos negócios, se a gente não é honesto nas nossas transações, é uma vergonha para o nome de Jesus, né? Porque o cristão, ele deveria ser um exemplo nesse ponto aqui, né? De que sua palavra deveria valer mais do que um contrato, a palavra de um cristão. Uma vez que falaram assim para Lutero: Lutero, uma vaca voando, né? Aí ele olhou a vaca, kkkk, você acreditou? Ele falou assim: para mim é mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Mas, né, não são todos que entendem a vida como Lutero, né, de que a gente precisa ser correto nas coisas que a gente faz. Olha essa frase aqui, ó. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Então, dinheiro, gente, a gente perde, a gente ganha. Saúde, a gente passa por tropeços, mas quando a pessoa perde a sua integridade, quando a pessoa perde o seu caráter, a sua honestidade, aí tudo perdido. Você não sabe quando a pessoa fala a verdade, quando ela fala mentira, ninguém confia nela mais. Não, eu juro que agora eu vou fazer, mas precisa jurar? Sua palavra já basta. Não, eu juro. Quando alguém fala que jura, né, é porque já não convence mais a palavra. Então, irmãos, uma vez perguntaram a Aristóteles, filósofo grego,
Que prêmio que seria dado ao homem que optasse pela mentira? Aquela pessoa que vivesse na mentira, Aristóteles falou, ele não será levado a sério quando disser a verdade. Então a pessoa que mente muito, é mau caráter, quando ele fala a verdade, ninguém acredita. Ninguém acredita. E tem uma outra história aqui, de um homem chamado Petrarca, um poeta romano, que uma vez ele foi convocado a ser uma testemunha no tribunal, e o juiz então, quando percebeu que quem estava ali era o Petrarca, disse assim: quanto a ti, Petrarca, só a tua palavra é suficiente. Ou seja, o que você disser aqui, Petrarca, eu confio, porque eu conheço você, eu sei a sua índole. Já viu que tem aquelas pessoas que a gente fala assim, ó, aquele ali, meu amigo, você pode ficar tranquilo. Ah, você conhece o fulano de tal? Eu conheço. O que você acha dele? Não, gente boa demais, pode confiar, não é? Pode fazer negócio com ele. Ó, gente de Deus. Tem gente que a gente tem orgulho de falar bem. Agora tem outros, você conhece o fulano? Fala, Deus me livre, corre, foge, enquanto há tempo, salva a tua alma. Por quê? Vai correndo o testemunho da pessoa, né? O mau caratismo, vai correndo, né? O testemunho chega na frente. Então, irmãos, olha o que Jesus ele fala para nós aqui, vamos ler juntos, Mateus 5:37, vamos lá? Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar, vem do maligno. Então imagine se a gente conseguisse, né, assim, ser tão certo com as coisas, sim, sim, não, não, não tem meio termo, né? Honrar a palavra, né? Integridade, honestidade, bom caratismo, são virtudes tão importantes hoje. Existe um negócio no mundo dos esportes chamado fair play. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Fair play. Fair play é o famoso jogo limpo. Ou seja, é quando no esporte que tem uma disputa, seja no vôlei, futebol, na luta, mas existe um respeito ali. Existe ali uma honestidade, certo? Então, por exemplo, no futebol, né? Aí acontece um lance no futebol, aí o jogador que cometeu algo errado, a bola saiu, ele assume, ele fala assim, saiu a bola, ele foi honesto, o juiz não viu, mas ele assumiu, porque tem uma regra, se a bola sair da linha, é fora, e ele viu que saiu, mas o juiz não viu, então continua o jogo. Então o fair play é o quê? É o jogo limpo, é honesto. Saiu, não precisa o juiz apitar. A bola saiu, você para e fala, a bola é sua, né? Ou seja, cada esporte tem as suas regras, e se cada um jogasse limpo, seria melhor o mundo dos esportes, fossem honestos. E tem alguns casos que vira notícia, né? Por quê? Porque faz o certo, aí vira notícia. Interessante, né? Isso aqui, quando uma pessoa faz o bem, vira notícia, ou seja, o mal predomina. Então eu quero trazer 2 exemplos aqui. O primeiro foi de um corredor aqui, o Fernandes Anaya. O atleta queniano Abel Mutai estava prestes a ganhar a corrida, ele dominou a prova, e quando entrou na pista final, na reta final, o queniano, ele achou que tinha ganho a corrida, ele começou a cumprimentar as pessoas, e diminuiu o ritmo, e o segundo colocado, que é o Fernandes Anaya, ele percebeu que ele achou que tinha ganho, e parou, e o Fernandes Anaya, em vez de passar na frente e ganhar, ele cutucou o colega da frente e falou assim, olha, é lá a linha, não é ali, é lá. E o queniano venceu a prova. Por quê? Porque ele jogou limpo, né? Ele entendeu que a prova era do queniano,
que ele já tinha ganhado aquela prova. Daí, por um momento de descuido, ele achou que era a linha de chegada e parou. Isso é chamado de quê? Fair play, né? Honestidade, integridade. Depois entrevistaram, né, o Fernandes. Ele disse assim: eu não me sentiria bem ganhando desse jeito. Por quê? Porque ele dominou a prova inteira. Aí nos últimos metros que ele parou. Eu não me sentiria bem vencendo algo dessa forma. Porque isso são o quê? Valores. São valores. Não é o vale tudo, o tudo pode. Não, ele disse: olha, você ganhou a prova, você foi melhor que eu, você correu o tempo todo à minha frente. E teve um outro caso, no futebol, que houve uma disputa de bola ali, o zagueiro do time de São Paulo, ele pisou no seu goleiro. Para quem não entende de futebol, né, vou tentar ser bem simples aqui. O jogador de São Paulo é da camisa branca, e ele foi proteger a bola e ele pisou no seu goleiro, no seu próprio time, ele pisou no seu próprio time. E o goleiro fez maior drama, né? Deve ter doído, mas o goleiro também não sabia de onde que veio, né, o pontapé. Aí o goleiro fez maior drama, rolou, pulou, e o juizão veio e deu cartão amarelo para o atacante do outro time, que era do time do Corinthians. Quando o juiz deu o cartão amarelo, o zagueiro foi até o juiz e falou: juiz, eu que pisei, não foi ele. E o juiz anulou o cartão amarelo. Aí, meu amigo, vem a enxurrada, né, de comentário. A torcida queria matar ele, né? Então você veja bem, não é fácil ser honesto, não é fácil jogar limpo. Não é fácil, porque ninguém pensa em jogo limpo, é ganhar. O negócio é ganhar. E sabe o que é pior dessa história? Quem gosta de futebol, né, melhor do que eu aí, sabe dessa história. Esse jogador do Corinthians que tomou o cartão amarelo e depois foi anulado o cartão, ele se chama Jô. E no outro jogo, esse cara fez os gols na volta do jogo. E se aquele cartão valesse, ele estaria impedido de jogar o outro jogo, porque seria o segundo cartão. Veja a confusão. No outro jogo, o Jô marcou os gols que eliminaram o São Paulo. Então veja bem, se ele tivesse sido, né, ficasse quieto, o cara ficaria fora, né? E não jogaria, mas ele falou: eu não vou falar, eu vou falar a verdade, eu vou jogar limpo, eu vou falar que realmente eu que pisei. E foi uma confusão. Esse cara foi elogiado e foi criticado pela mídia, mas sabe o que foi bonito? Que o técnico Tite, da seleção brasileira, convocou ele, o jogador do São Paulo, o zagueiro, convocou ele pela sua atitude de ser um jogo limpo, né? Olha, nós jogamos bola lá aqui no grupo da igreja, todo sábado, a gente joga bola, sábado à tarde. Nós não temos um juiz lá. Por quê? Porque nós somos um grupo da igreja, brincando, um simples futebol, e nós temos o dever ali de jogar limpo. Quer jogar limpo? Se a bola saiu, fala que saiu. Se a bola entrou, fala que entrou no gol, foi gol. Não precisa ficar querendo ganhar de qualquer jeito. A vida, irmãos, imita o esporte. O esporte imita a vida. Então, quem geralmente é a pessoa que quer ganhar a todo custo no futebol, no vôlei, no basquete, na corrida, também na vida, vai fazer isso. Vai passar por cima, vai jogar sujo. Isso são os valores, integridade, o caráter. Cada semana eu vou falar de personagens na Bíblia que destacam essas virtudes. Talvez você possa me ajudar depois pensando em outros nomes, mas para não ficar muito longa a pregação, eu vou escolher 2 aqui e vou encerrar. O primeiro que eu vejo que teve uma atitude tão bonita de integridade foi José.
no Egito. Olha o que está lá na tela. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Vocês conhecem, né, a história de José. Eu só vou resumir aqui, e destacar só essa parte da vida dele. José, no Egito, né, José foi vendido pelos irmãos, chegou lá no Egito, Deus o abençoou, e ele chegou a ser um mordomo, um gerente, um administrador da casa de Potifar. José, não sei se você sabe, mas aqui nessa fase da vida dele, devia ter em torno de uns 30 anos, era jovem. A mulher de Potifar colocou os olhos nele, se apaixonou por ele. A Bíblia fala que José era um belo rapaz, o verso 6, Gênesis 39, 6, ele era um belo rapaz, e a mulher então, a mulher do Potifar falava assim: ei, deita-te comigo. O que diz o verso 8 lá? Ele recusou. Gente, será que você também teria essa mesma atitude? Você é solteiro, você está longe da sua família, e uma mulher casada dá em cima de você? José era um homem, tinha testosterona, tinha hormônios, tinha desejos, tinha sangue nas suas veias, mas ele falou o quê? Ele recusou, ele disse não. Agora, por que ele recusou? Dois motivos que ele recusou. Primeiro motivo, ele disse: porque o seu marido, ele confia em mim, o seu marido me colocou essa casa em minhas mãos, e tudo que tem nessa casa, eu que administro, menos você. Você eu não posso tocar. Eu tenho uma confiança do seu esposo. Você já viu casos assim, tipo, em novelas, ou até na vida real, de amigos que começam a se relacionar, e de repente há um adultério entre o próprio casal? O marido de um lado, a mulher do outro, dois casais de amigos se envolvem, estão traindo não só os filhos, não só estão traindo uma amizade ali imposta. José, ele fala: olha, eu não vou trair o meu chefe. Vontade, com certeza ele tinha. Ela não devia ser uma mulher feia para ser a mulher de Potifar, deve ser uma mulher bela, mas o que entrou aqui foi um princípio da integridade, do caráter. O primeiro motivo foi esse, ele falou assim: olha, o seu esposo confia em mim, é uma questão de confiança. E o segundo motivo, que é o mais lindo, ele diz: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Talvez ela até riu, né? Ah, que Deus? Talvez tinha uma estátua lá de uns deuses do Egito, ela pegou o lençol, jogou em cima da imagem, olha, ela não está vendo nada. Ele disse: ah, esse Deus não vê, mas o meu Deus vê. O meu Deus sabe o que eu faço. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José mostrou nessa atitude, ele mostrou a sua integridade, o seu caráter. Irmãos, é fácil ser bonito quando todo mundo te vê. É fácil ser legal quando todo mundo está te olhando. É fácil. O difícil é você ser certo quando ninguém vê você. E é o caso de José. Ninguém saberia isso. Ele estava sozinho com a mulher dentro de um quarto. Ninguém ficaria sabendo.
mas ele tem uma consciência que mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Deus sabe, isso é mais importante. Ele tinha consciência de que mesmo que Potifar não visse, as câmeras de Deus o viriam. E isso faz toda a diferença em nossa vida, quando a gente sabe que mesmo que ninguém vê, Deus sempre vê. E a Bíblia diz lá assim, Gálatas, de Deus não se zomba, o que um homem plantar, ele vai colher. Quando Davi cometeu um pecado com Betseba, ele achou que ninguém tinha visto, né? Ele jogou embaixo do pano, né? Embaixo do tapete. Mas tem um versículo lá que fala assim, no finalzinho do adultério de Davi e Betseba, um versículo que fala assim, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. E aí depois vai o profeta na casa dele e fala, você fez isso, Davi. Você acha que ninguém sabe, você acha, mas Deus sabe. E olha, Davi, a espada jamais sairá da tua casa. Que exemplo de José, né, irmãos? É um personagem admirável na Bíblia Sagrada. O segundo que eu queria deixar aqui para nós, nesse tema da integridade, da virtude da integridade, é o Samuel, o profeta Samuel. Olha, 2 versículos ali, ó. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vos-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Olha, você conhece Samuel? Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta de Israel, né? Samuel foi o último dos juízes, o primeiro profeta. Não sei se você sabe da história dele, mas a história dele ele ungiu Davi rei de Israel, Samuel, né? Depois você lê a história, mas é longa. A mãe dele chamava Ana, queria ter um filho, ele foi, enfim, fruto de oração. É muito longa a história, eu não tenho tempo aqui para contar toda a história de Samuel, mas é uma história muito bonita. E aqui nessa parte da vida dele, ele já está velho, ele está para aposentar-se. E antes dele se aposentar das suas funções, ele fala uma coisa para as pessoas. Ele fala assim, olha, por acaso alguém tem algo contra mim? Ele fala, eu tomei o boi de alguém? Eu tomei o jumento de alguém? Eu roubei alguém? Eu oprimi alguém? Né? Ele fala, eu aceitei suborno, eu aceitei dinheiro, alguém aqui tem algo que fale contra mim? Sabe o que as pessoas responderam? Verso 4, nada, nada e nada. Samuel, o profeta, ficha limpa, honrou a Deus com sua vida, integridade, honestidade, caráter. As pessoas falaram, Samuel, você não tem nada que desabone a sua conduta, você não tem nada que manche a sua vida, você não teve nada, você ficha limpa, você é joia, você é um exemplo para nós. Eu quero concluir essa reflexão do tema integridade, citando o Salmo 139, que foi quando a gente começou a pregação. Eu acho esse salmo muito lindo, é um dos meus salmos favoritos. Esse salmo, ele nos traz a consciência que mesmo que ninguém nos veja, Deus nos vê. Que mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Quando a gente está sozinho, Deus sabe o que a gente faz. E ele começa assim, o salmista lá, Senhor, Tu me sondas e me conheces. A palavra sonda, gente, podia ser traduzida por peneira. Tu me peneiras, Tu me sondas, né? Deus me conhece.
Você sabia que um marido, ele pode conhecer muita coisa da sua mulher, mas ele não sabe tudo, não. Uma mulher pode saber muito do seu marido, mas também não sabe tudo, não, gente. Um filho pode conhecer muito do seu pai, mas não conhece tudo, não. E nenhum pai também não sabe tudo que o seu filho faz, não. Mas Deus sabe tudo que a gente faz. Esse ninguém esconde. Esse sabe tudo, Ele nos conhece. O versículo 2 fala: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Deus sabe, gente, Deus sabe tudo, se a gente vai para lá, se vai para cá, se vai de férias, se volta de férias, se vai para a igreja, se vai para o trabalho, Ele sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, né? Pensamentos, né, gente? Imagine se eu pegasse aqui, um de vocês aqui, e falasse assim, tudo que você pensa, eu vou passar aqui no Data Show. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque nós temos pensamentos de ódio, pensamentos de luxúria, pensamentos de vingança. Ainda bem que é só pensamento, né? Fica só nisso, pelo amor de Deus. Sonhos. Tem sonhos que a gente até fala, meu Deus, que eu estou sonhando, Deus me livre de fazer isso. Mas Deus sabe. Ele sabe o que a gente pensa, que a esposa não sabe, que o esposo não sabe, mas Deus sabe. Dele nada se esconde. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces os meus caminhos, né? Ele esquadrinha. Esquadrinhar é uma palavra profunda, né? É um escrutínio detalhado. Ele sabe tudo. Os meus caminhos, né? Para onde você andou hoje, onde você foi hoje, o que você conversou no WhatsApp, o que você navegou nas páginas do Google. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece. Veja bem, a gente nem falou, Ele já sabe o que eu vou dizer. Você já pensou nisso? Que você nem falou e Ele já sabe o que você vai falar? Olha que coisa interessante, olha, quando nós estamos falando, que nem eu estou falando aqui, cada palavra que eu estou falando, já tenho 18 palavras engatilhadas atrás dessa palavra, veja bem. Quando eu estou falando, eu já tenho 18 palavras engatilhadas pelo meu cérebro para eu falar aqui, para manter um raciocínio. Essas 18 palavras, Deus já sabe o que eu vou dizer. Ele já sabe de tudo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Ou seja, Ele está atrás, Ele está adiante, Ele está do lado, Ele está na frente. O salmista vai falar: para onde fugirei do teu espírito? Se subo ao céu, lá estás. E eu encerro, gente. Vamos ler juntos o verso 23 para encerrar, e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, nós somos seres humanos. Você talvez já cometeu algum ato na sua vida ilícito. Talvez em algum momento da sua vida você não foi íntegro. É a humanidade. Mas é bonito quando a gente reconhece e fala assim: vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Senhor, me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser honesto, me ajuda a ser transparente, me ajuda, porque a nossa carne, irmãos, ela luta contra o espírito, e nós somos filhos de Adão, não tem para onde correr. Mas Davi tem essa coragem de fazer essa oração: Senhor, vê se há em mim. Queria que você fizesse essa oração também. Vê se há em mim, Senhor. Vamos pensar no tema da integridade. Há em você algo que precisa melhorar? O pessoal do louvor pode preparar aqui. Há em você falta de integridade? Pastor, olha, essa semana eu confesso que eu falei uma coisa e fiz outra. Eu sei, irmão, você não está sozinho não.
O ser humano é falho, mas quando a gente tem a consciência de que não estamos certo, falamos igual Davi: vê-se em mim, Senhor, e guia-me pelo caminho certo. Já é um bom início. O desejo de ser melhor.